Olá, meus amores! Estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de história, onde nós trabalhamos a história da escrita. Logo depois veio a transformação da escrita, né? Nós trabalhamos a escrita desde o início da pré-história, quando os homens das cavernas ainda não conheciam a escrita, eles se comunicavam através de gestos. Depois eles começaram a fazer, né, imagens nas paredes, né, que são as pinturas rupestres, que foi uma das primeiras tipos de escrita. E depois ele veio desenvolvendo, né? Foi os primeiros povos da Mesopotâmia, quando eles criaram, né, a escrita, que trabalhavam, né, naquelas plaquinhas de barro, né? Então, as escritas cuneiformes. Depois vieram os pictogramas, né? E ela cada vez mais foram se desenvolvendo os tipos de escritas, né? Até chegar no papiro, que na verdade nós sabemos que não era um papel, mas era um tipo de tecido feito da planta com o mesmo nome de papiro, e nós já sabemos como tudo foi se desenvolvendo, né? Então, todas as transformações da escrita nós vimos algumas coisas. E hoje nós vamos para a difusão da escrita. Difusão, o que é a difusão? Difusão é propagação. É quando você propaga alguma coisa, quando você quer mostrar alguma coisa. Então, vamos passar agora para a difusão da escrita. Numa época da pré-imprensa, na época também das pré-máquinas de escrever, não tínhamos computadores, não tínhamos tablets, não tínhamos celulares, muito menos internet. Era necessário um ano, né, para copiar toda a Bíblia. Então, para que fosse feito, para que fosse impressa a Bíblia, escrita a Bíblia, durava um ano, para que uma pessoa pudesse fazer a Bíblia. A difusão da escrita era algo remoto, era algo que as pessoas nem sonhavam, né? Por quê? Porque o alto índice de analfabetismo era grande, nós estudamos isso. Que a escrita e a leitura era apenas para a nobreza, era apenas para os escribas que ficavam nas salas dos faraós escrevendo tudo, era também para as pessoas nobres, as pessoas que tinham uma condição de vida muito boa, elas sabiam ler e escrever. Falam também os sacerdotes, eles também conheciam a leitura e a escrita. As outras pessoas que tinham um poder aquisitivo mais baixo não conheciam a escrita. Então, durante mais de 1000 anos, a escrita foi uma propriedade privada dos ambientes monásticos. Então, só os monarcas, quem tinha dinheiro, quem tinha uma posição melhor na sociedade, tinha acesso à escrita. As outras pessoas, infelizmente, não tinham. Mas aí aparece alguém com uma visão futurista, né? Johannes Gutenberg. Quem era ele? Ele era um ourives. O que é um ourives? Ourives são aquelas pessoas que trabalham com pedras, com joias, né, que fazem essas coisas que as mulheres gostam de usar. Então ele trabalhava muito com metais, ele trabalhava com chumbo, e ele teve uma ideia de fazer, né, umas letrinhas, e começou a formar, né, uma ideia futurista, e isso deu o início à escrita, a qual, né, nós temos hoje a imprensa, que nós vamos estar vendo mais à frente. A difusão da escrita. A história da escrita, ela está relacionada à leitura, claro. Para escrever precisa-se ler, não é verdade? Não se pode ler sem escrever, escrever sem ler, uma depende da outra. Que também passou por transformações no decorrer do tempo, né? Atualmente, quer dizer, hoje, podemos ler em suportes impressos. Como vocês conseguem ler o livro de vocês? Isso aqui é impresso, né? Antes a gente sabe que não tinha. Se naquela época houvessem escolas, eles estariam estudando com aquelas pedras, né, de barro. E hoje não, vocês podem ter suportes impressos como os livros, como os jornais e revistas, né? E em digitais, como e-books, como você pode ver aqui, né? Que são livros digitais que hoje nós temos também. A nossa editora,
ela disponibiliza e-books para nós, né? Temos os livros digitais, vocês têm, é só ter acesso à plataforma que vocês vão ver lá, que vocês têm acesso a um e-book da conquista. Durante a maior parte da história da humanidade, os livros e outros escritos eram difíceis de serem produzidos. Ainda não existiam máquinas de escrever, não tinha computadores, muito menos impressoras. E por isso a reprodução da escrita era feita à mão. Então imagine a demora. Copiando-se letra por letra. Aí eu paro e imagino vocês quando a pró passa um questionário de 10 questões. Ai, pró, minha mão tá doendo. Ai, pró, meu dedo tá doendo. Imagine escrever um livro, letra por letra. Escrever um livro à mão. Imagine aí como seria. Então, o que também custava caro, claro. Imagine copiar letra por letra de um livro. Não seria qualquer valor, não seria qualquer preço, seria caro. Por esse e por outros motivos, poucas pessoas tinham acesso a textos escritos. Por ser caro e trazendo de volta, a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever. Então, para que livros, se não sabia ler e escrever? Não tinham acesso. Na Europa, por volta de 1450, o alemão Johannes Gutenberg inventou um mecanismo que mudou a história da leitura e dos registros escritos. Esse invento é chamado de prensa de tipos móveis. Naquela época, as letras eram chamadas de tipos móveis, porque elas podiam se movimentar, podia ser tirada de um lado para outro. Por meio dessa prensa, era possível produzir os escritos com mais rapidez. Claro, Enquanto você fazia uma letrinha à sua mão, você podia colocar todas as letrinhas ali e prensar. Portanto, tinha uma maior qualidade, claro, Com o passar do tempo, mais pessoas puderam ter acesso a livros e outros impressos como jornais. Então, com essa máquina que ele inventou, os livros ficaram mais baratos, porque aqui já diz que para se fazer um livro, copiar à mão era muito caro, então nem todo mundo podia ter. Com a prensa de tipos móveis, os livros ficaram mais baratos. E todas as pessoas, aquelas que quisessem, que soubessem ler, poderiam ter acesso a um livro impresso. Esse fato aumentou o número de leitores e contribuiu para melhorar a difusão, quer dizer, a propagação, da informação e do conhecimento humano. Aí aqui você pode ter também um significado. Difusão é divulgar, é transmitir, propagar, fazer com que outras pessoas saibam. Então, o conhecimento humano e as informações eram muito limitadas, porque nem todas as pessoas tinham acesso a jornais, a livros e a outros tipos de escrita. Aqui na página seguinte, vocês vão conhecer como a prensa de tipos móveis funcionava. Lá na frente eu vou estar mostrando. Agora nós iremos para uma outra imagem. A imprensa, o impulso para a cultura. Então, graças à imprensa, a cultura ela se desenvolveu. Por quê? A cultura, quando se fala, é do conhecimento. As pessoas passaram a ler, passaram a conhecer através da imprensa. Como já foi dito, os livros ficaram mais baratos, mais acessíveis para aquelas pessoas que não tinham condições. A imprensa tornou-se um importantíssimo meio de difusão de novas ideias, de progressos e formas de pensamento. As pessoas que tinham seus pensamentos, suas maneiras de pensar, suas ideias, começaram a escrever, e mandar para a imprensa. Então, permitiu a publicação de centenas ou de milhares de cópias de diversas obras. Então, vocês podem ver aqui, inventada por Gutenberg no século XV. Então, observe a letrinha A. Essa pessoa aqui, ela está colocando os tipos móveis, quer dizer, ela está montando a frase, a palavra, o texto, ela está montando. Quando terminava de montar em uma caixinha, essas letrinhas, elas iriam para este homem. Observe que ele está com a esponja. Essa esponja, ela estava ensopada de tinta. Então, ele batia essa esponja nas letrinhas e sujava toda de tinta. Quando sujava de tinta, ela vinha para cá. E aqui, observe que tem um homem fazendo muita força. Ela era
prensada. E quando ela era prensada, ela era apertada em um papel, ficavam as marcas e aí se dava o papel impresso, a leitura impressa. Pronto, eu trouxe uma imagem mesmo, né, de dias atuais, para mostrar a vocês como de fato funcionava. Observe, né, ele está aqui com as letrinhas. Essa parte aqui, ela fechava. Você pode ver a esponja, observe a esponja aqui, né? Sujava isso aqui tudo, ele batia para que a tinta ficava, ele fechava isso aqui, aqui está o papel, ó, aqui embaixo, fechava, e isso aqui ia girando, e isso aqui apertava, ó, aperta, e aí ficava a letra impressa. No livro de vocês, na página 15, vai mostrar de uma forma, né, de desenho como as coisas funcionavam. As letras, que na época não eram chamadas de letras, eram chamadas de tipos, eram feitas de metal. Isso foi depois. A primeira ideia de Gutenberg foi feito de madeira. Os tipos móveis foram feitos de madeira, só que eles não duravam muito. Essa pressão, a tinta molhava essa madeira e a prensa, quando apertava, acabava por destruir essas letras. Então ele pensou, já que ele era ourives, vou fazer de metal, vou fazer de chumbo, e foi assim que ele fez. Então, elas eram feitas de metal em alto relevo, por meio de moldes. Com as letras, eram formadas palavras e frases. Os tipos eram guardados nas chamadas caixas tipográficas. Então, era tudo em caixinhas, tudo muito bem organizado. Depois que essa pessoa aqui, ó, ele está organizando, olha as caixas, com várias letrinhas, ele organizava as frases e acabava formando os textos que vocês podem ver em 2 colunas. Sempre era formado em 2 colunas. Cada página de um livro era montada letra por letra de forma manual em uma placa chamada de matriz. Essa placa, ela era levada para a prensa. Observe que o 3 diz que com uma trouxinha, ó, ele com a trouxa feita de pano, era aplicada uma tinta feita de óleo de linhaça e fuligem de carvão sobre as placas com letras. Então, fuligem, o pó do carvão, para justamente dar a cor, e o óleo de linhaça para que ficasse grudado. No 4, a prensa, ela era movimentada manualmente, então alguém precisava fazer muita força para que isso acontecesse, com uma barra para pressionar o papel ou pergaminho posicionado na matriz. Então, observe, ele aqui, ó, ia entrar e olha a prensa aqui para, como eu disse, amassar. Isso era feito 2 vezes e assim cada página, como eu disse, tinha 2 colunas. Aqui, se a impressão ficasse boa, outras cópias da mesma página eram feitas. Depois de concluído esse procedimento, os tipos eram retirados e reorganizados para fazer a próxima página. A Bíblia, gente, foi o primeiro livro impresso. Depois dessa obra, muitos outros livros foram impressos no mundo, o que tornou a leitura um registro de informações mais acessíveis para as pessoas. Então, a Bíblia, ela não era um livro acessível, né? Não, as pessoas não tinham, né? Então, foi o primeiro livro que foi impresso. E as pessoas, a partir daí, tiveram acesso, né, à Bíblia Sagrada e a outros livros. Pronto, olha aqui o que eu trouxe. Uma imagem também real de uma prensa. Observe as letrinhas. E observe que são 2 colunas. Então, os livros, eles eram impressos em 2 colunas, né? Não eram como os nossos que são hoje, né? Cheio de imagens e desenhos, não. Eram apenas 2 colunas, sem desenho, sem colorido. Aqui você pode ver a Bíblia. Olha só como a Bíblia era impressa. 2 colunas, né? Já disse, o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia Sagrada. E ela, ó, 2 colunas. Porque a máquina faziam em 2 colunas. Aqui eu trouxe uma retrospectiva do que nós estudamos. Sabemos que no início da pré-história, como eu disse no início da aula,
né? As pessoas, elas não se comunicavam, não falavam, elas se comunicavam por gestos, né? Depois eles descobriram que poderiam fazer desenhos nas paredes, as pinturas rupestres. E aí depois começou-se a criar um tipo de escrita que vocês podem ver aqui, né? Cuneiforme, né? Porque feito com aquelas tábuas de barro, de argila. Depois disso, se fez o quê? O papiro. Se fez o papiro, a tinta, e aí começou-se a fazer, né, umas letras conhecidas também como pictogramas. Depois disso, se criou o quê? A máquina de escrever, que era bem, né, muito diferente do que é hoje. Hoje nem se vê mais máquinas de escrever, hoje nós temos os computadores, não é verdade? Depois, olha o computador, modelo bem antigo, bem diferente. E aqui você já pode ver um computador mais atualizado, com mouse, algo muito diferente. E aqui você já pode ver um aparelho, né, que usa aquelas canetinhas, né, de touchscreen. Então, as coisas foram evoluindo muito, né, de um tempo para cá. E aqui vocês podem ver o que? A globalização. O mundo, ele está ligado com diversas formas de leitura e escrita, né? Você pode ver a criança no computador, notebook, né? Computadores. Vocês podem ver o jornal impresso, né? Vocês podem ver aqui o jornal na televisão, celulares, várias pessoas ligadas ao mesmo tempo. Então, celulares aqui, então, nós estamos com um tipo de comunicação muito avançada. Hoje a escrita, na verdade, ela não é nem escrita mesmo. Hoje nós digitamos. Dificilmente hoje as coisas são trabalhadas na tecnologia com escrita. É mais com digitação, não é verdade? Com imagens. E chega aqui o fim da nossa aula, né? Depois desse vídeo, eu vou estar passando o link de um outro vídeo em que um homem vai estar explicando para vocês, passo a passo, como essa máquina, né, de prensa de tipos móveis funciona. Então, ele vai estar mostrando para vocês o passo a passo de como funciona. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e assistam esse vídeo e assistam também o outro, para que assim a gente possa responder a nossa atividade, ok? Um beijo, fica com Deus.